Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Esse quadro de hoje é da playlist Deu na Web. Hoje eu vou estar comentando sobre um vídeo que saiu do canal da Alexandra Gurgel. O canal dela no YouTube se chama Alexandrismos. Ela postou um vídeo com o seguinte título: Obesidade, gordice. 5 palavras gordofóbicas para não falar mais, com explicação. Esse vídeo foi publicado lá no canal dela no dia 18 de julho agora de 2018. Então, eu assisti o vídeo, vou estar comentando sobre o que ela trouxe lá, enfim, sobre essa temática aí. Antes de mais nada, eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo, porque isso é muito importante. Caso você ainda não me conhecia, eu convido você a fazer parte aqui. Basta procurar o botão vermelho escrito inscrever-se, clique lá e depois ative o sino para você fazer parte e começar a acompanhar os conteúdos que eu posto por aqui. Estou aqui com as minhas anotações, do que eu assisti do vídeo, que eu assisti todo, tá aqui e vou comentar. A temática do vídeo foi justamente isso, né? Palavras gordofóbicas. Então, ela citou quais palavras, né, como sendo gordofóbicas? Gordice, olho gordo. Aí ela acabou fazendo uma associação com uma outra palavra que é menos conhecida, que seria a cabeça de gordo, mas que também seria gordofóbica. Mas a principal seria essa, né? Olho gordo. Uma terceira, gordelícia. Uma quarta palavra, acima do peso. E a quinta, a palavra obesa ou, né, obesidade. Olha, quando eu ouvi falar sobre a palavra gordice, olho gordo, gordelícia, eu confesso que assim, eu entendi. É a opinião dela e tá tudo bem, né? Não acho que sejam palavras que necessariamente sejam totalmente ofensivas, mas aqui não é o mérito, né? Eu não estou aqui para falar se é ou não, porque aí realmente depende do contexto, depende de quem falou, para quem falou, então é bem complicado você falar se necessariamente é uma palavra que foi feita de forma depreciativa em relação a alguém. Então não vou me ater a isso. Mas vou me ater sim a falar principalmente das palavras que ela considerou como gordofóbicas, que foram a acima do peso e a palavra obesa ou obesidade. Ela citou, gente, que essas palavras são gordofobia, são palavras gordofóbicas. Olha, confesso a vocês, fui ao dicionário porque eu acho que cabe. Porque assim, ao meu entender, qualquer coisa relacionada à fobia está relacionada a medo de alguma coisa. Mas eu pensei, né, deixa eu ir ao dicionário para ver se é isso mesmo, né, sei lá. E eu tô aqui, ó, com a questão da palavra, cadê? Fobia. E na palavra fobia tem dizendo que significa o seguinte: medo mórbido, ou seja, medo. Mas não é medo somente, é medo mórbido, ou seja, um medo assustador, né? Um medo que você tem, assim, um pavor. Mas também tem uma outra versão de significado. Aversão, ou seja, você tem aversão a algo ou a alguém, né? Então, eu não posso concordar com isso pelo seguinte motivo. Eu sou nutricionista. Quer dizer que se eu falo para uma pessoa que eu recebo no consultório, ou enfim, no meu dia a dia, e eu me refiro à pessoa como sendo uma pessoa obesa, uma pessoa que tem obesidade, ou sendo uma pessoa que está acima do peso, eu estou tendo fobia àquela pessoa, quer dizer que eu tenho medo daquela pessoa, eu tenho pavor daquela pessoa. Não me toque, não chegue perto de mim. Eu tenho uma aversão àquela pessoa? Não, pelo contrário, eu estou ali para ajudar aquela pessoa, para tentar dar dicas, orientações, passar uma dieta para aquela pessoa. Então, eu quero que a pessoa, independente de peso, eu quero que a pessoa se alimente melhor, independente, né? Porque só o fato de eu ter dito aí que eu estou ali para ajudar a pessoa, que eu estou ali para tratar a pessoa, já pode ser considerado como algo ofensivo, né? Porque como assim? Você vai tratar, então quer dizer que a pessoa está doente para ser tratada? Gente, independente de peso. Uma pessoa que vai ao nutricionista, ela pode se beneficiar por uma questão mínima de passar a se alimentar melhor. Então, esqueça aí um pouquinho que seja o peso. E pense no quê?
em uma alimentação melhor, em uma alimentação saudável. Então eu estou ali para isso, para ajudar nesse sentido, entendeu? Mas, indo para essa questão, né, da obesidade, gente, estou aqui com outro livrozinho, que é uma espécie de manual, tá? Ó, a capa dele é essa daqui, que é o seguinte, CID-10, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Se você aí já foi, né, algum profissional da saúde e ele te passou aquele receituáriozinho com algum exame, por exemplo, e lá embaixo tinha CID e um númerozinho, esse númerozinho significa algo. Geralmente é o quê? É o que está justificando aquele profissional estar pedindo aquele exame, entende? E aqui nesse manual tem a obesidade. Tá aqui. E sim, obesidade é uma doença, por mais que ela tenha dito que não é doença, que isso e aquilo, mas é uma doença. Sei lá, vai que um dia isso mude e não seja mais considerado uma doença, mas hoje é considerado uma doença. Vamos entender que obesidade significa que a pessoa tem riscos associados à saúde. O grande problema é que o que ela trouxe, e que é válido, né? Mas enfim, o que ela trouxe, a essência eu acho até bacana. Mas como ela traz, né? Ela discorre sobre o assunto, aí meio que já não dá mais para concordar mais. Porque assim, uma coisa é você defender que nem todo obeso necessariamente vai morrer cedo. Uma coisa é você dizer que nem todo obeso tem uma saúde péssima. Uma coisa é isso, que aí dá para concordar super. Outra coisa é você querer dizer que obeso não tem essa de problema de saúde, que obeso não tem essa de risco de saúde. Não é assim. A obesidade é considerada uma doença justamente pelo seguinte motivo. Ela traz riscos de você desenvolver outras doenças. Você tem na obesidade um processo inflamatório, por isso que a obesidade é inclusive considerada uma doença inflamatória. Pensa só um pouquinho, será que é saudável você estar inflamado, inflamada de forma crônica? Porque uma coisa é você ter uma inflamação aguda, que foi feita ali para te defender, para te proteger por algum motivo, mas é uma inflamação passageira. Outra coisa é você todo dia estar sendo ali uma pessoa que está se inflamando, inflamando, inflamando. Isso não é saudável. E a fisiologia ou fisiopatologia, né, da obesidade envolve muito isso. Processo inflamatório ocorrendo no indivíduo obeso. A obesidade envolve muito o quê? Uma pessoa que tem uma microbiota intestinal desfavorável. Geralmente o indivíduo obeso vai ter o que a gente chama de disbiose, né? Que é uma microbiota, né? Uma composição de bactérias que tem mais bactérias ruins do que bactérias boas. Isso é saudável, gente? Não, não é saudável. Então é pelo contexto associado à obesidade que considera-se que a obesidade é uma doença. Porque você ser obeso é você estar propenso ou com mais probabilidade de ter coisas ruins acontecendo com você agora ou que podem vir a se instalar no seu organismo com mais facilidade. São as chamadas também doenças associadas à obesidade ou comorbidades associadas à obesidade. Mas é óbvio, existem pessoas que estão acima do peso, né? Um sobrepeso, existem pessoas que estão com um excesso de peso muito além, classificando-se como obesidade, então vai depender muito. E que sim, vai ter pessoas que vão estar acima do peso e que não estão diabéticas, não estão dislipidêmicas, não estão hipertensas e que podem viver super bem. Ou seja, estão acima do peso, mas não são pessoas que estão com a saúde péssima. E elas vivem bem e elas estão felizes assim, então ok, mas o problema é que existe um risco. E saúde não é só quando você está doente. Pensar na sua saúde não é só quando você está debilitado na cama sem poder fazer nada. E agora eu estou doente. Não, gente. Pensar na saúde é pensar de forma preventiva. E quando a gente fala em obesidade, necessariamente estamos falando de uma pessoa que está com um risco aumentado para doenças associadas à obesidade, e estamos falando de uma pessoa que tem uma probabilidade muito grande de ter ou estar tendo, né, desordens metabólicas. Então,
isso não é saudável, né? Você está naquele risco aumentado. Portanto, a nível preventivo, é interessante que você não se torne obeso. A nível de tratamento, é interessante que se você está obeso, que você trate para você prevenir que surjam as tais possíveis complicações, para você prevenir que surjam as tais possíveis desordens metabólicas. Então, saúde é prevenção. E na medida que a obesidade foge e quebra esse possível equilíbrio, é aí que entra, né, essa questão da obesidade ser uma doença, da obesidade ser um quadro clínico que requer tratamento. E eu acho que isso não é nenhum problema. Até porque, já que ela fez um paralelo lá, né, dessa questão, né, do magro e do gordo, realmente, você ser magro não necessariamente é você ser saudável. Isso é fato. Você ser abaixo do peso, isso não é saudável. Nem baixo peso, nem excesso de peso é saudável, tá? São riscos. Em ambos os casos, há riscos, né, melhor dizendo. Aí vamos lá. Vamos lá, ela fala que não existe peso ideal. Ela acabou entrando, né, na questão do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que é um método, né, que é muito antigo, e realmente é muito antigo, que faz uma análise da sua massa corporal em relação à sua altura, para saber se você está acima do peso ou não. Olha só, realmente esse método, ele é mais utilizado para fazer um estudo populacional, porque é mais prático. Então ela falou bem isso. Só que é aquilo. Isso não descredibiliza o uso do IMC. Porque na verdade eu não diagnostico ninguém com obesidade só pelo IMC. Existe uma análise, numa consulta, uma série de variáveis que a gente chega e bate, né, assim, o diagnóstico. Olha, você está com obesidade. Olha, você está com sobrepeso. Ou então, olha, você está acima do peso. Porque além do IMC, a gente avalia circunferência abdominal, a gente avalia percentual de gordura. Porque uma pessoa pode ter um IMC elevado, às vezes, porque tem muito músculo. Então essa pessoa é obesa? Não. Ela tem muito músculo e não gordura. Mas se você pega uma pessoa que tem um IMC elevado, uma pessoa que tem uma circunferência abdominal extremamente elevada, que traz riscos para a questão de doenças cardiovasculares, se nessa mesma pessoa você tem um percentual de gordura elevado, é aquela pessoa que tem flacidez, né, que tem muita gordura. Isso é um quadro de obesidade. Aí você vai me dizer que isso não é algo que não oferece nenhum risco para a saúde? Não, não está certo. Isso não quer dizer que essa pessoa vai morrer mais cedo. Isso não quer dizer que essa pessoa não possa ser saudável estando acima do peso. Não necessariamente a pessoa tem que ficar magérrima ou magérrimo para ser saudável. Não significa. Mas também não dá para dizer que não há risco nenhum. Não é por aí. Aí ela fala também, né, de que você não tem controle do peso. É aquilo. Depende do caso. Depende do caso. Tem gente que existe uma alteração hormonal tão grande que realmente existe um descontrole muito grande. E não necessariamente ela vai conseguir controlar o peso dela somente fazendo uma restrição calórica. Realmente. Mas não dá pra você dizer que você não tem controle do peso. Gente, é porque o meu caso é o contrário, né? Eu nunca tive tendência a ser uma pessoa acima do peso. Eu sempre fui pelo contrário, muito magro, abaixo do peso até, né? Considerando o IMC, considerando o percentual de gordura, eu tinha um percentual de gordura, gente, de atleta, alguns anos atrás. O meu IMC era abaixo do normal. Então eu tinha um quadro geral de uma pessoa abaixo do peso. E isso não é saudável também, né? Só para deixar claro. Então, se eu não comer direito, eu vou emagrecer. Então como é que você não tem controle do peso? Para que eu controle o meu peso, eu preciso comer bem. Então se eu comer bem, nas quantidades que me são necessárias, eu consigo controlar o meu peso. Então sim, é possível você controlar o peso. Por isso que não dá para generalizar, tá? Então se eu não cuidar fazendo exercício, da minha alimentação, eu vou emagrecer, eu vou ficar isso daqui, ó. E quando eu digo isso daqui, não é ofensa, é no sentido de que realmente não é saudável também.
tá? Eu sou muito alto, então se eu emagreço demais, isso não é saudável. Isso também oferece risco para minha saúde, né? Não é à toa que existem doenças, né, relacionadas ao baixo peso, como anorexia e tudo mais, né? Mas enfim, aí já são outros 500. Então entenda que realmente você consegue sim controlar o seu peso pelo seu estilo de vida. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai conseguir controlar o peso facilmente. Mas aí é que está a ponderação. Aí é que está você entender que cada pessoa é única, que cada caso é um caso. Então também não dá para você dizer que você não tem controle do peso de forma generalizada. Aí também não dá para concordar. E o curioso, né, é que justamente nesse vídeo, né, os comentários estão desativados, né? Logo quando você vai nos comentários está escrito: os comentários estão desativados para este vídeo. Talvez, né, creio eu, muita gente não deve ter concordado com o que ela falou. Eu imagino, tá, gente, que até mesmo pessoas que estão acima do peso não devem necessariamente concordar com tudo que ela falou, porque não é bem assim, né? Você se cuidar, você querer emagrecer, não significa que você se odeie, que você não seja feliz. Você apenas está querendo prevenir que coisas possam acontecer. E fora essas questões que eu falei anteriormente, de doenças associadas, de desordens metabólicas, existem questões mais assim, práticas. Vamos lá, uma pessoa com excesso de peso pode ter dores articulares. Uma pessoa com excesso de peso, às vezes, para subir uma ladeira simples, já fica ofegante. É uma pessoa que talvez para subir uma ladeira, sobe um pouquinho, para, aí fica, aí descansa, sobe mais um pouco e descansa. Então são coisas práticas do dia a dia, como dores de cabeça, como o intestino preso, que não são coisas, indícios de uma pessoa saudável. Então será que é saudável você estar assim? Você querer subir uma ladeira e você não poder subir uma ladeira da forma como você queria, porque você não responde, né, à sua vontade. Por mais que você queira subir, o seu corpo te cansa facilmente. Então será que isso é saudável? É por essas e outras que a obesidade, no momento, até a atualidade desse momento em que eu estou gravando o vídeo, é considerada uma situação, um quadro clínico que requer tratamento com fins de melhorar a qualidade de vida do indivíduo, entendeu? Aí ela fala, né, que existem estudos mostrando que hoje, né, a gente consegue ter essa relação de que não existe essa coisa da obesidade ser um problema de saúde gravíssimo, que a pessoa, né, é doente porque ela está acima do peso. E realmente, gente, vamos lá, ela acabou comentando sobre uma matéria que saiu no G1. Eu procurei a matéria, então o título da matéria que saiu no portal G1 é o seguinte, tá? Estudo diz que só ser obeso não aumenta o risco de morte. Aí fala ainda que condição deve estar associada com disfunções metabólicas como diabetes tipo 2 para aumentar a mortalidade. Ou seja, vamos interpretar, isso daí não quer dizer que a obesidade não seja nenhum problema. Isso apenas ali está mostrando, nesse estudo em específico, né, que o portal G1 compartilhou, né, a notícia, divulgou, isso só está dizendo que você ser obeso, você ter, né, uma condição que está acima do peso, isso não quer dizer que você vai morrer mais cedo. Muito mais importante do que isso é você, além de estar acima do peso, você ter uma diabetes tipo 2 e tudo mais. Aí isso aí sim vai fazer com que você vá debilitando a sua saúde. Mas aí eu volto para aquilo que eu já mencionei. O fato de você estar com obesidade aumenta o risco de você, por exemplo, desenvolver uma diabetes tipo 2. Então, se você ser obeso e com diabetes tipo 2 é isso que aumenta o risco de mortalidade, mas se você está obeso, sem diabetes, mas você já tem só por ser obeso um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2, por conta da questão inflamatória que induz a resistência insulínica, e a resistência insulínica é um processo chave do quadro da diabetes tipo 2. Então você entende que é um problema. Se você tem obesidade e não tem diabetes tipo 2, ótimo! Mas isso não quer dizer que você não possa tentar se cuidar para você não agravar o seu quadro atual. E o que seria esse agravar o seu quadro atual?
você desenvolveu um diabetes tipo 2 e outras coisas que podem também ser desenvolvidas, entendeu? Então a questão toda aí é essa. E outra coisa importante, quando ela falou do IMC, ela falou também da questão do excesso de peso, ela falou o seguinte, que se você diz que alguém está com excesso de peso, ela está acima do peso, você já está subentendendo que se ela está acima do peso é porque existe um peso que é ideal. E ela defende, né, de que não existe peso ideal. Mas como não, gente? Vamos entender uma coisa. Quer dizer que não existe peso ideal, que não existe uma quantidade de massa corporal que seja adequada para a sua altura? Porque se for assim, gente, então é normal uma pessoa que tem 1,60 m ter 300 quilos. Porque não existe peso ideal, não existe essa de peso ideal. Se ela tem 300 quilos é porque ela quis, é porque ela é feliz assim. Gente, não é assim, né? Então vamos entender que se é partir para o extremismo de que não existe doença, não existe palavra obesidade, é gordofobia. Se é partir para o extremismo, vamos para o extremismo, entendeu? Vamos ao meu exemplo. Então quer dizer que é saudável uma pessoa de 1,60 m ter 300 quilos, ter 200 quilos, já que, eu não posso nem falar que ela tem excesso de peso, porque se eu falo que ela tem excesso de peso, eu subentendo que ela teria um peso considerado como ideal. Então, se não existe esse peso ideal, eu não posso dizer que ela está acima do peso. Logo, aqueles 200 quilos, 300 quilos em uma pessoa com 1,60 m é normal. Não oferece risco nenhum para a saúde. Será? Na prática, a gente sabe que não é assim. Uma pessoa numa configuração como essa, desse exemplo que eu dei aí, a gente sabe que tem exemplos parecidos, né? Que as pessoas ficam sem condição nenhuma de ter uma boa qualidade de vida. Então, é ou não é importante ter um controle do peso, da sua massa corporal? Então, sim, existe uma relação, sim, da sua massa corporal com a sua altura? Sim. Então, por isso que eu falei, o IMC sozinho não serve para diagnosticar com obesidade. O indivíduo ali, né? Eu avaliando uma pessoa individualmente, não. Mas o IMC é um parâmetro que vai ser associado com outros fatores numa consulta, e aí sim a gente vai chegar a um entendimento de que a pessoa está com um excesso de massa corporal. E aí entra a avaliação. Esse excesso de massa é por massa gorda? É por músculo? Como é que é? É aí que entra, gente, análise individual. Conduta estabelecida individualmente para o indivíduo em questão ali. Então, realmente, essa coisa de que, né, não existe peso ideal. Existe um peso estimado que vai ser considerado como ideal para trazer melhores condições de vida para aquela pessoa. Logo, se a pessoa está muito acima daquilo ou abaixo daquilo, sim, isso não é saudável. Vejamos o exemplo que eu citei anteriormente, né? Então, sim, existe uma relação da quantidade de massa corporal ou de peso, né, que você tem com a sua altura, com a sua qualidade de vida, tá? Olha, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo. Aqui embaixo nos comentários, me diga se você gostou. Qualquer comentário que você queira fazer em cima do que a própria, né, Alexandra fez, ou em cima dos meus comentários, né, fique à vontade, deixe a sua opinião, tá? Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com as informações. Me acompanhe nas minhas redes sociais que estão aí na tela para vocês. E o link do vídeo da Alexandra que eu estou comentando aqui, né, o link está aqui embaixo, para você que se quiser conferir, né, para você entender, né, realmente na íntegra tudo que ela falou, como ela falou com as palavras dela. Então você pode conferir aqui embaixo na descrição também o link da playlist Deu na Web, onde você terá outros conteúdos aí relacionados que eu já fiz. Já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. Eu espero de verdade que ninguém tenha se ofendido com nada que eu disse, muito menos, né, a Alexandra, se bem que, né, se ela for ver esse vídeo, eu apenas estou também mostrando o lado de um profissional da saúde, e de que não é assim, né, vamos chutar o pau da barraca, podemos ficar aí com peso aleatoriamente, que isso não importa. Se cuidar nunca é demais, né, então cuidar do seu peso não é você se autoflagelar, é você cuidar de você, cuidar
do seu corpo, que é onde você habita. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui e até o próximo vídeo.